Olá pessoal, sou a Adriana e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos ao passo a passo dessa peça super fácil de fazer? Vem comigo! Então vamos ao passo a passo. Vamos precisar de um botão, aí eu estou usando Ritas, mas você usa aquele da sua preferência. Um cursor, né, para o nosso bolso interno com zíper. Um corte de tecido que será o nosso forro. Aí no caso eu escolhi esta cor porque combinou com a estampa que eu escolhi, né? Vamos precisar também de um outro corte de tecido dobrado ao meio. Eu coloquei a entretela somente na metade desse corte, tá? Ele ficou dobradinho assim, vai ser dessa forma que vamos passar a costura depois. Viés para o nosso acabamento. Um zíper, né, para o nosso bolso interno. Um corte de plástico, aí eu tô usando o translúcido, mas você pode usar o da sua preferência ou até mesmo fazer esse bolso com tecido mesmo, tá bom? Mais um corte de tecido, que será o segundo bolso interno, e também tá estruturado na entretela e também tá dobrado ao meio, né, que vai ser assim que vamos costurá-lo. E agora é o tecido principal, né? Aquela estampa linda que você vai escolher para fazer a sua peça. Aí, no caso, eu escolhi a de dinossauro, né? Ele tá estruturado aí na manta R1. Então, vamos continuar. Agora, eu vou começar pelo bolso plástico. Peguei ali um pedaço do viés, coloquei ele na bordinha do plástico. No caso, ali eu tô colocando na parte maior do corte, tá bom, gente? E aí, vou passar uma costura bem na bordinha desse viés. Tá? Se vocês forem fazer o bolso com tecido, vocês vão colocar o viés na parte maior do tecido, tá bom? E vai passar uma costura bem na pontinha aí do viés, pra fazer aquele acabamento bem bonito, tá? Depois vai ser passada uma nova costura em cima desse viés e tem que ficar as duas costuras separadas. E olha como ficou essa costura. Ficou ótima. Agora vamos pegar aquela parte que acabamos de fazer, vamos colocar no nosso zíper, com o dentinho virado pra cima. Vamos passar uma costura bem na bordinha ali, bem perto do dentinho do zíper, né? Pra ficar uma costura bem separada daquela primeira costura que fizemos aí nessa parte. Tá? Bem ali próximo do dentinho do zíper. Tá bom? Passa uma costurinha ali. Vai ficar bem lindo. Dá uma olhadinha, ver se tá tudo certinho. Ficou perfeito. Agora vamos pegar outra parte do viés e colocar na outra parte do zíper. E vamos passar uma costura bem na bordinha também. Essa costura também é bem próxima do dentinho do zíper, tá bom? Porque depois vai ser passada uma nova costura nesse viés. Bem ali juntinho ali do zíper, aliás, do dentinho do zíper. Vai ficar bem bonito. Agora eu vou mostrar como que ficou a nossa costura. Olha como ficou bonita. Ficou linda. Agora, vamos finalizar aí o nosso bolso plástico, colocando o nosso cursor no nosso zíper. Olha, cortei uma bordinha ali de um dos lados do zíper e vou colocar o cursor na parte que eu não cortei no zíper. Olha, e depois vou encaixar na parte que eu dei um cortezinho. E depois você dá uma puxadinha e ele vai, gente. Quem tiver dúvida aí com a questão de colocar cursor, deixa nos comentários que depois eu faço um vídeo ensinando vocês a colocar o cursor no zíper. Agora vamos fazer a nossa aba, a aba da nossa peça. Peguei aquele tecido dobrado ao meio, fiz um risco ali de um de cada lado, de uma margem de 1 centímetro. Peguei ali minha fita dupla face e só arredondei ali a pontinha. Tá bom? Aí é a preferência de cada um, tá, gente? Eu fiz redondinho assim, mas se vocês quiserem fazer uma ondinha, quiser fazer menor, aí vai do gosto de cada uma. Agora, eu vou passar uma costura ali em cima do risco que eu fiz, tá bom? Lembrando que aquela parte arredondada, no caso, tá na parte da dobra desse tecido, tá, gente? A parte arredondada está lá na dobra do tecido, tá bom? Passei uma costurinha aí em cima do risco que eu fiz. Olha, cortando aí o restante de linha. Agora, gente, é só cortar aí esse resto de tecido e de entretela que sobrou. Eu corto ali deixando meio centímetro ali de margem. Quem tiver aquela tesoura de picote, pode passá-la aí agora. Eu não tenho ainda. Pretendo comprar uma, que ela ajuda bastante.
Não que a gente não consiga costurar sem ela ou fazer qualquer tipo de peça sem ela, porque a gente consegue, mas ela facilita o nosso trabalho, né? Agora é só passar uma costurinha de pesponto a toda a volta, só para dar aquele acabamento bonito. Agora aqui eu já passei a costura aí de pesponto, tá? Para dar aquela finalizada. Olha como é que fica. Agora vamos pro nosso segundo bolso interno. Aquele corte de tecido, que também tá dobrado ao meio e estruturado na entretela, só na metade dele, tá? Vamos passar uma costura a toda a volta e deixar uma partezinha pra gente desvirar depois, tá? O tamanho aí vai de cada um, tá, gente? É o tamanho que você consiga desvirar a peça, tá bom? Não pode ser nem muito pequeno, nem muito grande. Aí vai de cada um, tá? Você pode colocar assim sua mão, né? E colocar o espaço ali de 4 dedos, é o suficiente para você desvirar tranquilamente, né? Porque a pior coisa é quando você deixa uma margem muito pequena para desvirar e tem aquela dificuldade para desvirar a peça, né? Então, deixa ali 4 dedos ali, que já é o suficiente para você conseguir desvirar, tudo tranquilo, né? Para você não ter muito trabalho aí na hora de desvirar a peça. Agora é cortar ali as sobras ali de tecido, tá? Só para dar uma facilitada na hora de desvirar. Eu não cortei muito não, tá, gente? Cortei ali só um pouco mesmo, só o excesso mesmo de tecido e de entretela, tá? Esse tecido aí ficou grande desse jeito, gente, porque eu cortei uma tira inteira, tá? Vocês não precisam fazer isso, vocês podem cortar, dividir em 2 partes. Agora já desvirei, tá? Vou passar uma costura toda a volta. E essa mesma costura, né, vai fechar a parte que deixamos aberta aí pra desvirar nossa peça, tá bom? Vou passar uma costura bem na pontinha, que depois essa peça vai ser costurada lá no principal, né? Então, essa costurinha que eu tô passando agora é só na pontinha mesmo. Gente, não dá pra ver direito a hora que eu tô costurando, porque eu ainda não consegui achar uma posição pra minha câmera. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou conseguir achar uma posição legal que dê pra vocês verem direitinho na hora que eu for costurar a peça, tá bom? Aí, passei uma costura aí a toda a volta e olha como ficou. Agora eu vou pegar esse bolso que eu acabei de fazer, né, passar a costura, vou pegar o outro viés e vou colocar na pontinha ali, é só um acabamento, gente. Isso aí é opcional, tá? Se você não quiser colocar esse viés aí na pontinha, não tem problema nenhum. Vai ficar só aquela costurinha que a gente acabou de fazer, tá bom? No caso aí, eu tô colocando porque realmente dá um destaquezinho nessa parte, tá? Mas é opcional, tá bom? Olha como é que fica bonito. Eu gostei. Agora, pegamos aquela parte principal, né? Vamos dobrar ali a parte menor do corte. A gente vai dobrar o meio, só pra gente encontrar o meio da peça mesmo, tá, gente? É só pra encontrar o meio. Aí eu dei um piquezinho bem pequenininho. Vamos pegar a nossa aba, também fazer a mesma coisa, achar o meio da peça, pra gente poder conseguir, ó, colocar lá no principal. E aí, a aba vai ficar certinha no meio, tá? E aí, ali, ó, vamos passar uma costurinha agora na pontinha. E olha como fica a costura, ó, bem na pontinha. E aí, já prendemos a nossa aba. Agora, é só pegar o corte do forro, né? Pegar os 2 bolsos que estão prontos, praticamente, e colocar em cima, um de cada lado, tá? Desse jeito. Olha, já passei uma costura ali a toda a volta, somente do bolso de tecido, tá? Prendi ali, ó, antes de costurar, para não correr, o tecido não correr, né? E como que eu posicionei esses 2 bolsos? Eu peguei o tecido de forro, dobrei ele ao meio, marquei o meio de cima e de baixo. E aí, marquei um dedinho depois da marcação que eu fiz, eu coloquei os bolsos. Agora, prendi ali o bolso com zíper, tá? E vou passar uma costurinha ali na bordinha do viés, para prender esse bolso na peça. Agora é só passar uma costura na bordinha ali do viés, pra gente prender esse bolso com zíper no nosso forro, tá? Bem na pontinha, gente. Quem tá gostando do vídeo, curte, deixa o seu comentário, que eu pretendo responder a todo mundo, tá bom, gente? E não se esquece de se inscrever no meu canal. Olha, já passei uma costura toda a volta ali do bolso plástico e agora tá tudo preso no nosso forro. Olha como é que ficou, gente.
Agora vamos colocar essa parte em cima do nosso principal. Olha, isso aí é só para você achar a posição, tá, gente? No caso, o meu tecido tem direção. Então, eu tô colocando para me achar a posição certa, tá? Olha lá, eu coloquei, ó, aí eu virei, ó, que aí vai ficar na posição certa quando eu finalizar a peça. Não vai ficar de cabeça para baixo, tá bom? Aí agora eu vou passar uma costura toda a volta da peça. Olha, agora eu tenho certeza que tá tudo certinho, que tá tudo na posição certa. E eu vou passar a costura toda a volta para prender tudo isso, tá bom? E vou deixar uma partezinha aberta, né, pra gente poder desvirar a peça. Aí, eu aconselho a deixar um pouquinho mais que 4 dedos, porque como tem um plástico, né, é mais complicado de desvirar, tá bom? Agora é só desvirar a peça. Olha, já desvirei a peça, ó. Conferi dos ladinhos para ver se tem algum lugar sem costura. Gente, se tiver, desvira tudo de novo e faz a costura novamente, tá bom? Vai ficar um trabalho perfeito. Agora é uma das partes finais da nossa peça, né? É passar uma costura ali a toda a volta, inclusive usar essa costura para fechar a abertura que deixamos, né? Para desvirar a peça. Passar uma costurinha ali de pesponto, que é o detalhe da nossa peça. Passa uma costura bem bonita, tá? Tem a parte ali do zíper, que é meio chatinha de passar a costura, mas só ir devagarzinho, gente, que vai, tá? Passar uma costurinha bem bonita toda a volta. E aí já estamos finalizando a nossa peça, né? Vamos finalizar a nossa peça. Ó, costurando a toda a volta, tá? Depois que eu passar esse pesponto, aí a parte final, né? A parte final é colocar o nosso botão. Aquele botão que você escolheu para colocar na sua peça, tá? Eu uso o balancinho, mas quem não tiver o balancinho para colocar o botão, pode ser aquele alicate de pressão, né? Que também funciona muito bem, usei ele durante bastante tempo. Olha como é que ficou a costura. Ficou perfeita a costura da nossa peça. Agora é só finalizar com o botão. Vai ficar maravilhosa. E olha como ficou a nossa peça. Nossa, ficou linda demais. Ela fica uma peça muito mimosa, gente. Super útil. Muito útil mesmo para as nossas clientes. Esse é o nosso bolso com zíper, né? É um bolso mais reservado, né? Pra cliente colocar aí o documento da criança. Aí não corre risco de cair, né? Olha, pode colocar o que quiser, na verdade, né? Mas é um bolso reservado. Do outro lado fica o bolso para colocar o livrinho, né? De vacina, caderneta de vacina. E olha, não cai, gente. Ele fica apertadinho lá no bolso dele. Ficou perfeita a nossa peça. Gente, é isso. Muito obrigada, tá? Espero que tenham gostado. Beijo!